Olá, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependente da hora que você estiver vendo esse vídeo. Seja bem-vindo à primeira aula do Interpretando a Bíblia em 1, 2, 3 passos. Hoje nós estaremos iniciando esse primeiro módulo, esse primeiro passo para uma boa interpretação, ok? Nós estaremos usando uma ferramenta bem simples hoje, ó. Caneta e o seu caderno. Separou sua caneta? Separou seu caderno? É bem simples. Nós estaremos iniciando. Pegue o texto que você mais gosta de ler na Bíblia. Salmo 91, Salmo 23, um texto específico, pode ser do Novo ou do Antigo Testamento. Nós vamos aprender a ler o texto hoje. Nós vamos aprender a interpretar um texto hoje. Olha só, vamos partir do princípio. A Bíblia vai dizer no livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1, as seguintes palavras: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ok? Como que eu faço para iniciar uma boa leitura, para uma boa interpretação? Qual ferramenta eu utilizo para ter uma postura adequada dentro do texto? Dentro desse texto, apenas um exemplo. Primeiro, você vai fazer perguntas para o texto lendo. Essa aula nós vamos iniciar como a aula de leitura base. Se você quiser anotar no seu caderno, quiser anotar ou no seu tablet, no computador que você vai estudar, aula de leitura, vou até escrever aqui, aula de leitura base. Base. Essa aula vai ser a base da leitura que você vai fazer para poder interpretar o texto. Como assim? O texto que você vai ler, ele pode ter algumas variantes. Se você pegar os evangelhos eles vão ter às vezes os mesmos milagres de Jesus, porém contado de uma forma ou de uma referência diferente. Vai muito, primeiro, da escrita. Segundo, para quem escreve. Terceiro, por que escreve e por quem escreve. Você pode anotar isso? Ó, quem escreve, por que escreve, para quem escreve e onde escreve. É muito simples. Você pegou isso, anotou, você já tem 4 perguntas feitas para o texto. O texto vai te responder, ou eu posso te responder, se você não tiver esse conhecimento bíblico. Um exemplo. Quem escreve? O livro do Gênesis, escrito por Moisés. Por que escreve? Devido ao mandamento do Senhor. Deus mandou Moisés escrever o Gênesis. Deus autorizou ele. Deus contou para Moisés os segredos da sua criação. Para quem escreve? O Gênesis é escrito para os judeus. Sim, e nós pegamos a história e colocamos no nosso evangelho. O evangelho que nós vivemos hoje é um evangelho que parte da cultura judaica. Amém? Então é bem simples fazer esse início de interpretação textual. A fórmula mais avançada vai ficar obviamente para a próxima aula, mas já vamos dar uma pincelada no próximo método. Esse método é um método que você já solidifica mais essa interpretação. Pastor Douglas, eu interpretei, eu fiz as perguntas para o texto e o texto me respondeu. O que acontece quando eu pego a minha leitura base, a minha leitura de início, e eu não consigo interpretar a leitura e não consigo nem sequer fazer as perguntas para o texto? Nós precisamos analisar, primeiro, que a Bíblia é dividida em livros temáticos. Se você quiser anotar isso, também é muito importante para a sua aula, tá bom? Para a sua edificação, tanto espiritual quanto intelectual. São o Pentateuco, livros históricos,
livros proféticos, livros poéticos, evangelhos, ok? Livros escatológicos e os salmos, tá bom? Então presta atenção para esse próximo passo da leitura base. Como tudo parte de uma boa leitura. A leitura, ela precisa ser feita primeiro pausadamente. Você pega o texto juntamente com a sua Bíblia. Eu quero já indicar algumas Bíblias aqui. A primeira Bíblia que eu quero indicar é a Bíblia Pentecostal. Bíblia de Estudo Pentecostal ou então a Bíblia NVI. Essas Bíblias possivelmente não são Bíblias de estudo, mas ela tem algumas referências e concordâncias no rodapé. Vai te ajudar muito a ter um texto de coerência. Um exemplo, Salmo 23. Você ler o Salmo 23 é um salmo que todos sabem que é Davi que escreve. Mas por que Davi escreve? Aonde ele está? Para quem ele escreve? Entendeu? Então, algumas contextualizações nessa escolha da leitura que você vai fazer para interpretar. Qual livro nós devemos iniciar uma leitura bíblica? Qual livro nós precisamos? Evangelista, eu nunca tive esse contato com uma aula teológica, nunca tive esse contato com uma aula bíblica. Por onde eu devo começar? Comece pelos evangelhos. Sim, comece pela história contada. A história sobre quem? Sobre Jesus. Amém? Nossa base, primeiro, além de saber que esse estudo é um estudo intelectual, porém é para edificar o nosso intelecto espiritual. Então, não tenho contato com teologia, nunca tive contato, sou novo convertido, quero aprender a ler agora. Comece pelos 4 evangelhos. Leitura. Olha só, você vai pegar a sua leitura e estipular como leitura base. Anote os textos. Mateus, capítulo de número 1, verso de número 3 em diante. Lucas, capítulo de número 3, verso de número 2 em diante. Você vai aqui aprender um pouco sobre a genealogia de Jesus. Nossa, mas a primeira aula, a aula base, eu já vou aprender sobre genealogia? Você precisa perder o medo de aprender sobre a genealogia. A genealogia é algo muito fácil, que já na aula de leitura base eu quero arrancar esse medo de você que está tendo contato com teologia agora. Entenda isso. A genealogia que Lucas expõe é uma genealogia de frente para trás, tá bom? A genealogia que Mateus expõe é uma genealogia de trás para frente, ou seja, lá de Adão até Jesus. E a genealogia de Lucas é uma genealogia de Jesus até Adão. Vou te explicar o porquê. É bem simples. Mateus, ele escreve aos judeus. Então, ele precisa provar que Jesus realmente tem a descendência de Davi, que ele é da tribo de Judá. Ele precisa provar para alguns judeus, através da sua escrita, que Jesus realmente ele descende, ele vem de uma árvore genealógica judaica. Ele precisa provar isso para a edificação da fé dos irmãos e para provar que realmente Jesus era o Messias. Porém, Lucas escreve aos gregos, aos gentios. Então, ele não precisa literalmente provar que Jesus descende de Davi, de Judá, que ele tem essa descendência real. Lucas tem a intenção de provar que Jesus, sim, é o Messias e é o segundo Adão. É o homem selecionado por Deus para fazer tudo certo, refazer aquilo que Adão não fez. Você viu que com a explicação, a gente não precisa de muita coisa para poder aprender como formular uma leitura base? Então é isso. Eu vou deixar um exercício para você fazer agora. Esse exercício vai estimular você a pensar mais, vai estimular você a ter um raciocínio, a uma abertura, a uma elasticidade psicológica para você iniciar
esse novo método, que é aula de leitura base. Você vai pegar dois textos e vai escrever por quem, para quem e por quê. Esqueça as outras perguntas. Por quem, para quem e por quê. Você vai pegar dois textos e vai fazer esse exercício. Pô, evangelista, eu não sei quem escreveu, eu não sei o porquê, eu não sei para quê. Então, tente pegar texto, pode pesquisar no Google, fiquem à vontade. Toda ferramenta de pesquisa é válida. Eu indico para vocês que não têm uma enciclopédia bíblica, comprem livros da Rede Vida. É uma rede muito boa, é uma rede que não tem heresias, é uma rede que eu indico. Então, você que compre um manual bíblico, um dicionário bíblico e faça essa pesquisa. Não tem o manual, não tem o dicionário. Eu vou fazer essas perguntas para o texto e eu preciso de ajuda. Me chame no privado, assim como eu havia falado, porém, faça os exercícios. Comece a fazer os exercícios que você vai ter um plano base. Opa, esse texto foi escrito por fulano, para ciclano e nesse período. Então eu preciso entender o motivo real que esse texto foi escrito. E para isso, simplesmente, nós vamos fazer essas perguntas básicas para o texto e o texto vai nos dar a resposta. E nós vamos ter uma amplitude para iniciar uma boa interpretação. Uma boa interpretação não começa numa Bíblia de estudo top, uma boa interpretação não começa num dicionário hebraico, uma boa interpretação começa em uma boa leitura, em uma pessoa que faz perguntas ao texto, tá bom? Você precisa conversar com a Bíblia. A Bíblia é um livro de degustação. A Bíblia não é um fast food. A Bíblia não é papum. A Bíblia não é rápida. Você precisa degustar, precisa ir devagar, precisa ler, reler, meditar. Escolha seus dois textos, medite nesses dois textos, tentem fazer o exercício. Gente, antes de me chamar, tenta, pesquisa, formula e depois nós iremos para o próximo passo. O que vai acontecer na próxima aula depois que eu descobrir esses três passos? Nós iremos elaborar uma exegese do texto, tá? Como que faz isso? Nós vamos contemporaneizar o texto e vamos retirar as lições do texto que você mais gosta de ler e vamos atualizar o texto para o dia de hoje. Essa é a grande falha de alguns pregadores, de alguns expositores. Pecam na exegese do texto. São pessoas cultas, pessoas que têm muito conhecimento, mas na hora de retirar a experiência bíblica e contemporaneizar para a experiência dos dias de hoje, nós acabamos se perdendo, algumas pessoas acabam se perdendo e aí traz a má interpretação bíblica, tá bom? Então façam essas perguntas para o texto, fique com essa primeira aula, tá ok? Entendam o texto, leiam o texto e nós iremos juntos arrancar todas as suas dúvidas, tá certo? Eu vou deixar em áudio algumas explicações e vou deixar textuado também como que você vai formular essas perguntas para o texto, ok? Deus abençoe, tamo junto, até sexta-feira. Deus abençoe.